pessoal, a gente então está entrando no segundo bloco da mecânica, onde a gente vai, na verdade, destrinchar as 3 leis de Newton. Vamos trabalhar o conceito de quantidade de movimento para estudar as colisões e vamos falar de trabalho e energia. Né? Esse segundo bloco ele vai dar uma pausa, depois que a gente terminar esse bloco, né? Ele dá uma pausa na mecânica. Aí a gente começa a estudar eletricidade, tá? Então, eu considero, na verdade, essas aulas que vêm na sequência as aulas mais importantes de física da tua vida. Porque das aulas de mecânica, a gente vai tirar toda a parte da descrição dos movimentos, que é um assunto que despenca no vestibular, né? Metade de um vestibular tradicional. Tradicional não, metade de qualquer vestibular, para falar a verdade, até o Enem mesmo, né? Se você pegar lá metade das questões, pelo menos metade é mecânica, né? E dentro dessas questões de mecânica, certamente boa parte delas envolverá a lei de Newton. Né? A gente fala mecânica porque pode ser uma questão de cinemática, pode ser uma questão de hidrostática, né? Mas o conceito de força ele vai acabar indo para eletrostática, ele vai acabar indo para o eletromagnetismo, ele vai acabar destrinchando na estática, então, e na gravitação. Então, é muita coisa. Tá? Bom, o que é uma força? Né? A gente veio falando até aqui, tentando descrever o movimento, e em alguns momentos a gente teve que parar e falar um pouquinho das características das forças. Né? Então, muitos dos conceitos que a gente vai meio que comentar já foram comentados em outras oportunidades. Se eu tivesse que definir força da maneira mais sucinta possível, eu diria que a força é um agente modificador do estado de movimento do corpo. Né? Quando a gente fala que a força é uma entidade capaz de alterar o estado de movimento do corpo, a gente está falando basicamente da capacidade que a força tem de imprimir aceleração para o corpo. Né? Porque o que altera movimento? É a aceleração. Ela altera o módulo da velocidade, ela pode alterar a direção, ela pode alterar o sentido. Então, as forças são agentes modificadores do estado cinemático. Né? A gente pode, de maneira muito simples, pensar numa situação para ilustrar isso. Né? Por exemplo, imagina que você tem um corpo numa condição de repouso. Tá? Qual é o conceito de repouso? O corpo está em repouso quando o espaço não varia com o tempo. Portanto, a velocidade dele é zero. E eu quero levar esse corpo para um estado de movimento. Para eu conseguir isso, eu preciso de uma força. Né? E assim, gente, esse conceito ele não é nada óbvio. Tá? Por isso que eu estou indo com bastante calma nesse começo. Por exemplo, aqui na Terra é muito comum que o senso comum das pessoas, principalmente de quem não estuda física, pensa que para você manter um corpo em movimento, você precisa aplicar uma força. Essa concepção de que o movimento ele é mantido com uma força foi compartilhada pelos gregos durante muito tempo. As primeiras ideias de movimento dos gregos, Aristóteles, Platão, eram ideias nesse sentido. Né? O corpo ele tende a ficar em repouso e para você mantê-lo em movimento, você precisaria de uma força. Essa concepção ela foi começar a ser quebrada com as ideias do Newton. Porque para Newton é justamente o contrário. O movimento, para o Newton, ele é uma condição intrínseca do corpo. É uma condição natural. A força vai alterar este movimento. Ela vai simplesmente mudar a velocidade. Né? É daí que ele tira a ideia, a propriedade dos corpos que ele vai chamar de inércia. Né? Que é uma concepção assim muito diferente para a física da época. Né? Imaginar que, por exemplo, você para pensar que nós que eu digo no nosso tempo, nós já temos dificuldades para conceber a ideia de que um corpo pode andar sem força. É muito difícil a gente interiorizar essa ideia de que um corpo ele pode andar milhões de quilômetros sem gastar uma gota de combustível. Porque o que uma sonda normalmente faz quando ela viaja até Marte é justamente fazer isso.
Em dado momento, a sonda simplesmente desliga e vai embora por inércia, né? Quando é que a sonda vai precisar de uma força? Quando ela precisar frear, quando ela precisar virar, quando ela precisar acelerar. Então, as modificações no movimento são feitas a partir das forças. Uma coisa importante de citar é assim, a força, ela não causa só alteração de movimento, ela pode causar deformações no corpo, né? Vide o caso da força elástica, tá? Que a gente já vai citar daqui a pouquinho. Tudo bem? Beleza. Bom, nessa primeira abordagem de força, né, lembrando que a gente está estudando a física newtoniana. A física newtoniana, ela durante muito tempo forneceu muitas explicações para muitas coisas, né? Inclusive na ótica, né? A gente em breve vai começar a estudar aí a parte de formação de imagens e aquela física que a gente estuda, né, da propagação retilínea da luz, da reflexão, ela é uma ótica de Newton, né? Basta a gente lembrar que Newton foi o primeiro relato da decomposição da luz foi feita pelo Newton. E para Newton a luz era feita por partículas. Então a ideia a física de Newton ela está baseada em muitas. Quando é que ela começa a sofrer os abalos, né? Quando a mecânica quântica, quando a teoria da relatividade começam a trazer uma série de outras informações, tá? Mas a engenharia que botou a gente na Lua, a engenharia que colocou a gente em Marte, né, com o Hoover, é uma engenharia newtoniana, tá? Por isso que ela é tão importante. Bom, você tem dois tipos de força a priori: a força de contato e a interação à distância, tá? Essa, repito, insisto, é uma concepção do Newton. Então, por exemplo, quando você analisa forças como o atrito, a força de tração e a força de contato, a força normal, elas são exemplos de forças de contato. Quer dizer, para você ter atrito, você precisa ter contato entre os corpos, né? A força de tração, por exemplo, também é uma força de contato. Quer dizer, eu pego uma corda, amarro um corpo e puxo. Então, é uma força de contato. No entanto, o Newton, existiam alguns problemas na teoria do Newton. Um dos problemas era com a gravidade. Ela. Por quê? Porque a gravidade é uma força à distância. É uma interação à distância. O próprio Newton não entendia isso. É importante a gente citar que ele concebe lá a lei da gravitação universal, mas ele não entendia. Era uma interação à distância. Inclusive, eu gosto muito de citar essa situação, primeiro para a gente entender que mesmo Newton tinha lá os seus problemas, né, no modelo, e que a força gravitacional foi a força na qual Einstein se baseia para questionar a teoria do Newton, né? De acordo com a descrição do Newton, a gravidade ela teria algumas propriedades que não seria possível dela existir daquela maneira descrita. Quando a gente for ter aula de força centrípeta, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a princípio, você tem as interações de contato e as distâncias. Qual que é a crítica que a gente pode fazer em relação a essa concepção hoje? Hoje não existe mais esse tipo de conceito, tá? Hoje, toda força é uma interação à distância. Toda. Não existe força de contato. Aliás, a teoria mais moderna, né, que é a teoria o modelo padrão, né, das partículas, ela considera só no universo 4 forças. Todas essas forças seriam interações à distância, porém, a magnitude delas só é percebida em algumas escalas, né? Por exemplo, a força gravitacional é uma força de interação à distância, cuja magnitude dela permite com que você sinta ela a grandes distâncias. Então, por exemplo, o Sol atrai a Terra. É uma distância enorme que os dois corpos têm. Mas a gravidade permite que essa interação seja percebida. No entanto, existem forças de natureza subatômica, força nuclear, né, que a gente chama de força nuclear forte e fraca, que elas são percebidas em magnitude grande, né, em escalas muito pequenas. Então, a gente não consegue perceber
uma força nuclear na escala em que nós estamos, né? Quais seriam as duas únicas forças que nós sentimos? A gravitacional, que nós estamos suscetíveis aos efeitos delas, né? Gravitacional e a força eletromagnética, que a gente vai comentar também à distância, tá? Beleza. Mas na mecânica do Newton, você tem a força de contato e tem a força à distância. A força à distância, para que ela seja compreendida, para que ela seja estudada, eu preciso criar um conceito, que é o conceito de campo, né? Então, o conceito de campo ele vai ser usado na gravidade, ele vai ser usado no eletromagnetismo e na eletrostática, tá? Beleza. Continuando. Aqui eu acho que estão as três grandes coisas que uma força vai fazer com a gente, no nosso mundo, né? As forças elas são responsáveis por alteração de velocidade, né? E essa alteração, mais uma vez, né? Correndo o risco de ser muito repetitivo, ela é uma alteração que pode ser no módulo, na direção ou no sentido, tá? Então, esse efeito é o que a dinâmica estuda, propriamente dita, tá? A deformação num corpo. Essa deformação ela pode ser temporária ou permanente, né? A gente fala um pouquinho quando trata dessas deformações temporárias, né? Quando trata dos sistemas de amortecimento, de molas, né? Então, na mecânica, esse tipo de estudo é importante para processo de absorção de impacto, enfim, né? Até mesmo na área da medicina, por exemplo, se a pessoa vai para a parte de ortopedia, você tem todo o sistema de amortecimento dos tênis, né? Tênis é uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas assim, né? Você vai no shopping, você vê tênis ali de 100, de 200, de 300, de 800, você tem tênis até de 1.000, 1.100, R$ 1.200. Essa tecnologia do tênis de R$ 1.200, gente, ela é uma tecnologia extremamente sofisticada, tá? Não estou dizendo que vale a pena pagar 1.200 num tênis, pelo amor de Deus, não é isso. Mas às vezes a gente olha, por exemplo, né, para uma tecnologia de celular, né? Você tem celular que custa 8 e celular que custa 2. O gap de tecnologia num celular, de um de 2 para um de 8, é muito menor do que um gap de tecnologia de um tênis que custa 100 para um de 1.000. Tá? Justamente por causa da absorção de impacto. Quem corre, quem tem costume de correr, sabe do que eu estou falando. Tá? E uma outra parte que o vestibular ama, por exemplo, a FUNESP adora esse assunto, é a estática. A estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Né? A estática do ponto material a gente vai acabar estudando um pouquinho aqui na lei de Newton, mesmo. No corpo extenso, onde a gente vai ter que desenvolver o conceito de torque, aí é uma outra pegada. Então, a força altera a velocidade, deforma ou mantém corpos em equilíbrio. Tá? Tem até uma fotinho aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, do livro. Olha só essa pedra. Né, ela está parada. Né? Quando você observar um corpo parado, a lei de Newton, uma das leis de Newton garante uma situação. A gente vai discutir daqui a pouquinho. Tá? Então, isso aqui a estática vai estudar. Beleza? Aqui um corpo em queda livre. Tá? Aqui a única força, assim, não é bem a única, né? Mas se a gente considerasse que o corpo está no vácuo, a única força que está agindo nele é a gravidade. Né? Aqui nesse contexto, ele estaria submetido numa situação real, né, a duas forças: a força peso de vertical para baixo e a força de atrito vertical para cima, tá? Tranquilo? Bom, outras coisinhas ainda sobre força. A força é um vetor, né? Volto, peraí. Aqui, a força é um vetor. Então, todo vetor tem módulo, direção e sentido, tá? O módulo está relacionado ao tamanho do vetor. Então, quanto maior a força aplicada no corpo, maior vai ser o vetor. A direção e o sentido, tradicionalmente representados por um segmento de reta, né? O segmento de reta ele vai te dar a direção e o sentido quem vai te dar é a setinha, tá? Geralmente, quando a gente vai representar uma força no corpo, a gente procura representar a força. Aqui vocês estão vendo duas fotos, né? Com os vetores de força. Mas o jeito mais correto de representar as forças no nosso contexto é representando elas no centro do corpo, no centro de gravidade.
mesmo que elas não estejam sendo aplicadas diretamente ali. Por exemplo, vocês vejam que essa moça ela está levantando a caixa. Então, tecnicamente, ela está fazendo uma força vertical para cima na caixa. Mas essa força, ela não está sendo aplicada, ela está sendo aplicada em 2 pontos específicos da caixa. Aqui, ó, onde está a mão dela, e lá do outro lado. Nos exercícios, a gente costuma representar o vetor força no centro do corpo, tá? Depois eu explico por que é interessante fazer isto. Porque se nós não representarmos no centro, teremos problemas nas contas, tá? Aqui também, uma força, tá? Vale lembrar que no sistema internacional, a unidade de força é o Newton. Que, na verdade, Newton, não existe, né? A gente chama de Newton em homenagem ao Newton, mas no sistema internacional, o que é o Newton? É o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Que mais lá na frente a gente vai olhar bem para isso e entender o que significa essa unidade, tá? Que isso é o que a gente vai chamar de Newton. Tá aí. Beleza? Podem tirar print aqui para a gente seguir. Bom, tudo que se mexe na tua frente e aquilo que não se mexe segue 3 regras do jogo básicas. Né? A beleza da mecânica newtoniana é a simplicidade dela. Você, com 3 frases, levou o homem para a Lua. Você, com 3 frases, você constrói uma ponte, você constrói um arranha-céu, você faz um navio flutuar e assim por diante. Pode colocar Newton, sim. Pode. Tá? Não tem, vamos dizer assim, é o equivalente. A gente não costuma necessariamente expressar as grandezas sempre no sistema internacional daquele jeito. É que nem o ampere, né? Ah, o que é ampere? Ah, o ampere é o equivalente ao coulomb por segundo, tá? Então pode sim, não tem problema não. Então vamos lá. Qual foi a primeira constatação que para mim é a mais difícil de entender? É o conceito de inércia, tá? O Newton dizia que a inércia, na verdade, é uma espécie de tendência, tá? Por que tendência? Porque, segundo ele, essas 2 condições não exigem que um corpo esteja submetido à força. Quer dizer, um corpo pode estar livre de força, que ele vai estar necessariamente em 2 condições, tá? Então, o princípio da inércia diz o seguinte, olha, quando a resultante de forças que atuam no corpo é nula, esse corpo tende a permanecer em repouso se já estiver, vale lembrar, né? Ou em movimento retilíneo uniforme se já estiver. Então você teria uma inércia de repouso e uma inércia de movimento, tá? Beleza? A gente tem 2 situações que talvez ilustrem cada uma delas, né? Uma das inércias, tá? Veja como essa concepção explica situações cotidianas, né? Um carro só vai ser tirado do repouso se uma força for aplicada a ele. Essa força pode ser promovida por um motor ou por alguém empurrando. Então, quer dizer, você quer tirar o carro do repouso. Sem força, isso não é possível. Né? Veja que quando o carro está em repouso, tá? Vamos imaginar que esse cara não esteja empurrando o carro. Esse carro, ele tem forças agindo nele. Ele terá o peso, ele terá a normal, só que a resultante dá 0, tá? Observa uma coisa interessante, que isso Newton observava. A força necessária para tirá-lo do repouso varia. Varia de acordo com a massa do corpo. Então, corpos que têm menor massa, para você tirar do repouso, você vai imprimir uma força menor, tá? O que não acontece nos corpos de maior massa.
E o segundo caso, que é o caso mais interessante, porque ele dá origem a uma série de situações, é a inércia do movimento. Né? A inércia do movimento, ela é responsável por sensações muito curiosas. Né? A primeira das sensações curiosas é a que vocês já certamente sentiram, que é de estar andando num ônibus, num metrô, ou até mesmo num carro. No ônibus é mais interessante perceber isso, né? Que a gente anda em pé, às vezes. E no metrô também. Quando o ônibus diminui a velocidade bruscamente, você é arremessado para frente. Preste atenção na frase que eu estou falando e preste muita atenção nas palavras. Quando o ônibus é freado bruscamente, você é arremessado para frente. Tudo bem? O que eu quero dizer com quando o ônibus para bruscamente? De alguma maneira, esse ônibus está desacelerando. Mas você que está dentro do ônibus não desacelera junto. Quem está desacelerando é a roda do ônibus. Você tende a continuar naquela situação anterior. Que situação, Dan? Você estava andando. Então você vai experimentar uma sensação de arremesso. Mas na verdade você não foi arremessado. Você simplesmente está indo. Né? Essa sensação de arremesso é porque você está dentro de um referencial que desacelerou. Então, surge esse tipo de situação. Tá? Isso seria a inércia de movimento. Essa mesma inércia de movimento é aquela que faz você sentir um frio na barriga quando um avião está pousando. Então, o avião está lá naquela altitude de cruzeiro, né? Cruzeiro. E aí, de repente, ele começa a descer para se aproximar da cabeceira da pista. Nessa descidinha, você tem a sensação de... Parece que você perde um pouco do peso. Né? Isso é uma inércia de movimento. Você estava num movimento, de repente o avião acelera para baixo e você tende a ficar por alguns instantes. Nesse momento em que você tende a ficar, você está experimentando a inércia. Né? Tá? Essa inércia acaba te dando uma sensação de perda de peso. É o que a gente vai chamar lá no futuro, né, de peso aparente. Tá? Um outro exemplo, para a gente fechar essa discussão da inércia, é você tentar se imaginar numa outra situação. Por exemplo, você está num carro. Né? Não é você que está dirigindo o carro. E você está lá no banco de trás, de repente meio que cochilando, lá daquele jeito meio João Bobo. Aí, a pessoa que está dirigindo é obrigada a fazer uma curva. Uma curva. Pode parar para perceber. Quando a pessoa faz uma curva para a direita, você tem a sensação de ir para a esquerda. Você vai para o lado oposto da curva. Na verdade, não tem ninguém te empurrando para lá. Essa sensação de uma força centrífuga, porque está te jogando para fora da curva, ela é devido à inércia de você tender a manter o corpo reto. Então, quer dizer, quando um carro faz uma curva, imagina, por exemplo, um carro fazendo isso, ó. A tua tendência dentro do carro é manter a linha reta. Então, no momento em que o carro faz a curva, por alguns instantes você sente essa sensação de aceleração para fora. Né? Então, a inércia, ela torna possível explicações dessa natureza, que é exatamente onde os exercícios vão cobrar a gente. Tá? Tudo bem? Agora, e se o corpo não tiver resultante zero de força? Bom, se o corpo não tiver resultante zero, ele não está em inércia. Entra em ação a segunda lei de Newton. Tá? Exatamente. Essa pergunta foi interessante você ter feito. A inércia é aquela que possibilita as sensações de gravidade zero quando um avião despenca naquelas experiências de como é estar no espaço. Exato. Inclusive, esse avião existe, tá? Ele chama Zero G, ou G-Zero, é um avião da NASA. É um avião modificado, né? Um Boeing, acho que é um 787, um daqueles Boeings bem grandões. E ele por dentro não tem nada. Não tem banco, não tem corredor. As pessoas vão ali naquele avião,
são acopladas em ganchos, os ganchos ficam presos em cordas e o avião sobe, né? A uma dada altitude, o avião inicia uma queda, quase em queda livre, né? Nessa sensação do corpo do avião cair, todo mundo que está lá dentro perde o apoio. Perde o apoio. Por quê? Porque tende a ficar, né? Para quem está lá dentro, experienciando aquilo, né? Porque isso também é uma coisa que a gente vai refletir muito nas aulas de lei de Newton. Você não sente o teu peso. Você não sente o teu peso. O que você sente é uma força de apoio no chão. O que te dá a sensação de estar pesado, na verdade, é uma força de compressão no chão. Se você estivesse em queda livre, você não sentiria nada te puxando para baixo. Você não tem essa sensação, né? Então, o que acontece nesse caso? A inércia explica essa perda de gravidade. Inclusive, eles põem câmeras, né, no avião, é muito interessante, porque quando o avião está descendo, as pessoas simplesmente flutuam. Flutuam, né? Do mesmo jeito que você pode ter uma sensação de perda de gravidade, dependendo do movimento que você experienciar, você terá uma sensação de ganho de gravidade. Quem já foi numa montanha-russa sabe do que eu estou falando. Nas montanhas russas, via de regra, qualquer uma que você tenha ido, tem sempre uma descida monstro, não é mesmo? E na descida monstro, o que acontece? Você tem uma descidona, e geralmente ela faz isso, né? Ó. Quando você está nesse ponto aqui, você tem literalmente a sensação de que estão te espremendo contra o banco. Nesse caso, você tem um ganho de gravidade por uma outra situação que a gente vai discutir, mas também o que explica isso é a inércia. O que explica isso é a inércia, tá? Beleza? Bom, o princípio fundamental da dinâmica é basicamente uma equação matemática, tá? A equação matemática ela é muito clara. Ela diz o seguinte, olha, se tem força resultante, o corpo terá uma aceleração, tá? E é aí que entra aquela história do movimento circular, que eu venho falando com vocês aí forever. A aceleração, ela não precisa necessariamente mudar o valor da velocidade. Ela pode ser uma aceleração tangencial, porém ela pode ser uma centrípeta, tá? Bom, algumas questões são importantes aqui, né? A primeira é, eu já tinha comentado, a história do quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Beleza. Outra coisa importante é observar que a força ela vai causar uma aceleração no corpo proporcional. Então, quer dizer, quanto maior a força, maior a proporção, maior a aceleração. Só que o que o Newton constata é que corpos podem ser submetidos à mesma força e não terem a mesma aceleração. Então, ele vai relacionar a aceleração e a força com a massa do corpo, né? Para Newton, a massa do corpo, ela na verdade não mede a quantidade de matéria de um corpo, né? Essa concepção de que massa é a quantidade de matéria, ela é um pouco equivocada. A massa é uma propriedade que os corpos têm, que vão fazer esses corpos acelerar mediante uma força. Então, tipo assim, aplica uma força no corpo, o que acontece? Ele acelera? Por quê? Porque ele tem massa. Né? Vamos tentar enxergar a massa. Eu sei que isso é um pouco difícil, porque a gente vem com uma definição de massa lá da química. Né? Tipo, se um corpo tem massa 10 gramas e um outro corpo tem massa 5 gramas, eu posso afirmar necessariamente que um corpo tem mais matéria que o outro? Será? Né? A gente sabe que quantidade de matéria está mais relacionada com o número de mols. Então, o que é a massa? É uma propriedade que está relacionada à aceleração de um corpo quando ele é submetido a uma força. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Eu tenho um corpo de massa 1 quilograma. Então, para pensar um pouquinho. Eu tenho um corpo de massa 1 quilograma. Aí eu vou chegar para você e falar o seguinte, olha, eu vou aplicar nesse corpo uma força
de 5 newtons. Então, quando eu aplico uma força de 5 newtons, um corpo acelera 5 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a massa dele é 1. Então, na verdade, a definição de massa ela é uma coisa muito mais física do que química. Então, o que é ter 1 quilograma? 1 quilograma é um corpo que, quando aplicada uma força de 5 newtons nele, uma resultante, ele acelera a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá, beleza. Agora, eu vou pegar um corpo mais maçudo. Um corpo mais maçudo. Vamos lá, um corpo de massa 2 quilos. Gente, se você tem um corpo de massa 2 quilos e você aplicar uma força nele de 5 newtons, ele vai acelerar quanto? Um corpo de massa 2, sendo aplicada nele uma força de 5 newtons, ele vai acelerar menos. Porque ele tem mais inércia, ou seja, ele tem mais resistência à mudança de estado de repouso. Né? Quer dizer, você consegue provocar uma alteração maior num corpo de menor massa do que num corpo de maior massa. Tá? Então, isso seria a constante inercial do corpo. Quanto maior a constante inercial, menor vai ser o efeito daquela força no corpo, em termos de aceleração. Não sei se fica claro essa ideia. Tá? Porque a gente fica muito preso no F igual a MA, F igual a MA, mas a gente não para pensar um pouco nessa fórmula. Tá? É claro que um corpo de inércia grande, ou seja, um corpo massivo, ele vai ter mais dificuldade para ser acelerado, ele vai ter mais dificuldade para ser freado, ele também vai ter mais dificuldade para ser virado, né? Você fazer um movimento circular com corpo pesado, com corpo massivo, vai requerer uma força maior, justamente para você conseguir acelerar o corpo do jeito que você quer. Fica claro isso, gente? Tá? Eu gosto de começar essa discussão sem conta, para a gente ir se acostumando. Tá? Beleza? Bom, aqui um lembrete de algumas situações, né? Eu acho que é até meio desnecessário a gente falar, porque a gente acabou de vir de uma aula de composição de movimento, mas enfim. Forças são vetores, então tudo aquilo que nós estudamos precisa ser trazido para cá, né? Então eu vou calcular força resultante por somas vetoriais. Então eu tenho aqui, por exemplo, forças em mesma direção em sentidos opostos, né? Onde que vai acontecer isso assim, a rodo? Quando um corpo estiver andando para um lado e tiver atrito, né? Isso vai acontecer com muita frequência. Forças que formam ângulo de 90 graus entre si. Então, você vai ter resultantes, tá? Componentes X e componente Y de força. Né? Então, por exemplo, agora vocês imaginem uma bolinha presa por uma corda. Presa por uma corda. A gente vai estudar pêndulo. Né? Então, ele ficou oscilando. Então, quando a corda está amarrada aqui, ó, você tem uma força de tração. Mas essa força de tração ela pode ser decomposta. E a gente vai discutir um pouquinho essas situações, tá? E outros ângulos também. Então, essa figura, na verdade, é só para chamar a atenção da gente das somas vetoriais, tá bom? Beleza? Então, esse é a segunda lei de Newton. Exatamente, é exatamente isso, perfeita. A massa é a resistência do corpo a uma mudança, seja ela de acelerar, frear, né? E aí, consequentemente, a questão da posição, porque se ela está acelerando, ela está andando. Mas tenta não vincular, ô Jade, a questão da posição. Por quê? Porque o corpo pode estar andando sem força atuando, porque ele pode estar em movimento uniforme. Então, eu só alteraria a sua frase no seguinte sentido. Ó. A massa é a resistência do corpo a uma mudança de velocidade. Velocidade. E aí você pode fazer assim, é uma mudança, é uma resistência à mudança
ou do módulo da velocidade. Então, corpos pesados têm dificuldade para parar. Então, pode ser uma resistência à mudança no módulo da velocidade, pode ser uma resistência à mudança na direção ou do sentido, tá? Beleza? Beleza. Bom, um Ô, exemplo... Dan, Oi, pode falar. só uma coisinha que eu fiquei com dúvida, que você até estava comentando. Ah, Então, quanto maior a massa, maior a tendência inercial. exatamente. Exatamente. Maior a Ah, então, tendência... Bonita essa frase, hein? Gostei. Maior a tendência inercial. obrigada. É isso aí. Tanto é que a gente, de uma maneira, vamos dizer assim, distorcida um pouco, né? Meio debochada, a gente usa o termo inerte quando você quer se referir a uma pessoa preguiçosa, né? Como se inércia fosse o problema de sair do repouso. Não, eu posso dizer que uma pessoa é inerte dizendo assim, ela não para nunca. Ela tem uma inércia de movimento. Pronto, puto, o cara não para nunca, meu. Você é mó inerte, cara. Dá um tempo, para. Não. Percebe como as coisas são engraçadas em relação a isso? Né? Aqui a gente vai falar mais sobre isso, mas um exemplo da segunda lei de Newton é a queda livre. A famosa queda livre, tempo de queda, raiz de 2h sobre g. Né? Quando a gente fala que um corpo está em queda livre, significa dizer que ele está única e exclusivamente ação sobre a força da força-peso. Então, nesse contexto, a lei de Newton ela vai ser escrita com uma outra roupagem. Veja, quando a força resultante é o peso, a aceleração tem um nome, gravidade. Tá? Então, aquilo que a gente costuma chamar de força da gravidade, como se existisse uma coisa chamada gravidade, na verdade é uma força-peso. Tá? Beleza? O que existe sim é um campo gravitacional. Né? A teoria do Newton ele vai atribuir essa gravidade. E essa força para ele era a coisa mais bizarra. Tipo, ele definitivamente não entendia. Né? Ele chamava de força de interação à distância. Tá? Beleza? Então, quando a gente trabalha lá no Move com uma queda livre, faz sentido a gente falar de Move. Por quê? Porque se tem uma força resultante, haverá uma aceleração. E aí uma coisa que a fórmula não deixa claro, mas a gente precisa comentar. A força-peso, ela é uma força constante, tá? Ela tem um valor constante. Portanto, a aceleração também será constante. Existem problemas que a gente não estuda, não no ensino médio, não estuda muito, que são forças variáveis, né? Então, à medida que uma partícula, sei lá, entra dentro de um campo X e aí ela começa a sofrer ação de uma força que vai mudando, se uma força varia, a aceleração varia. Por isso a gente não estuda esse tipo de movimento, tá? Porque seriam movimentos mais complexos em termos de matemática mesmo, né? A parte matemática seria mais chata. Tudo bem, beleza. E aí, para encerrar essa primeira parte da discussão de leis de Newton, vamos encerrar falando da ação e reação. A ação e reação, gente, ela mostra que a força ela é produto da interação entre matéria. Né? A força é uma coisa tipicamente de matéria, né? Então, para uma coisa ter força, ela precisa ser matéria, né? E a segunda questão é que, se você está sentindo uma força, tem alguém também sentindo. É até meio filosófico isso, né? A força ela é produto de uma interação entre dois corpos. Então, isso é uma constatação muito difícil de você aceitar. Por mais que a gente fale, né, a gente vai mostrando alguns exemplos, mas não é uma coisa tão simples, né? O que eu quero dizer com isso, né? A partir de agora, quando eu pensar num corpo caindo em direção à Terra, eu tenho que imaginar que a Terra estará puxando o corpo, mas o corpo também puxa a Terra, né? E veja como isso vai encaixando na inércia, né? Porque certamente vocês já ouviram esse tipo de pergunta, né, gente?
Se quando um corpo cai, a Terra puxa ele para baixo e o corpo puxa ela para cima, por que é o corpo que cai e não é a Terra que sobe? Por causa da inércia. Né? Quem tem mais inércia? A Terra. Você tirar a Terra do repouso, você acha que você vai conseguir tirar a Terra do repouso aproximando um vaso perto dela? Né? Então, claro que nesse contexto, a aceleração que o corpo tem é muito alta para ele, a ponto de fazer ele despencar. Mas para a Terra, essa aceleração é uma porcaria. E ela acaba não se mexendo. Tá? Beleza? Então, essa, vamos dizer assim, esse pareamento de força é uma coisa muito legal. Tá? Por quê? Porque se você está sentindo uma força, tem algum outro corpo no universo que está sentindo essa força também. Tá? É o que a gente vai chamar de par, ação e reação. Tá? Exatamente, é por isso que eu gosto. É por isso que eu gosto dessa frase. Porque eu sei que pode parecer meio piega isso que eu vou falar agora, gente, mas isso dá uma sensação, quando você para estudar isso, dá uma sensação de conexão com o todo. Eu sei que vocês estão preocupados com o vestibular, eu entendo, mas eu queria chamar vocês a uma reflexão um pouquinho maior. A gente está conectado, do ponto de vista material, inclusive. Né? Pode ser que essas forças tenham magnitudes muito pequenas e a gente acaba não percebendo, mas nós mesmos estamos nos conectando gravitacionalmente. Né? É que a força gravitacional, por exemplo, ela vai precisar de uma massa muito grande para ser percebida. Né? Mas a gente, do ponto de vista de conexão, está todo mundo conectado. Do ponto de vista mecânico, né? Não estou falando nem de energia, dessas coisas quânticas, nada. Tá? Bom, quais são as características de um par, veja, de um par ação e reação? Se ele é um par, são duas forças, né? Bom, primeiro, as forças ação e reação podem ser escritas assim, ó. A força que A exerce em B, então um corpo A exerce num corpo B, é igual a menos a força que B exerce em A. Considerando que essa força é um vetor, o que nós estamos falando aqui é que esses vetores têm a mesma direção, o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Então tá aqui, ó. No vasinho, o peso é vertical para baixo. Então a Terra está puxando ele para baixo. Na Terra, ele é vertical para cima. Esse valor aplicado no vaso é o mesmo valor aplicado na Terra. Só que o vaso cai, a Terra não cai e nem sobe, né? Tá? Veja uma coisa muito importante, porque isso aqui é objetivo de pegadinha de vestibular. Ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Porém, elas nunca se anulam. Por que não? Porque para duas forças se anularem, elas precisariam estar aplicadas no mesmo bloco, no mesmo corpo. Né? A ação e a reação estão em corpos diferentes. Então, as forças que formam o par ação-reação são aplicadas em corpos distintos e, portanto, nunca se equilibram. Tá? Terceira coisa. Qualquer uma das forças que compõem o par vai ser chamada de ação ou de reação, não importa quem seja. Então, a gente costuma falar que o peso é a ação que a Terra faz no vaso. E aí você teria aqui um outro peso, que seria a reação, que é o vaso fazendo na Terra. Tá? Tudo bem? Podem tirar print aqui. Aqui. Tá. Oi, pode falar, gente. Já que você está falando de peso, como que funciona em relação à normal, então? Então, a questão da normal ela é um pouquinho delicada pelo seguinte, né? Eu ia até falar da normal mais tarde, mas eu vou falar agora. Então, eu vou trocar o slide. Porque esses daqui são os dois últimos slides da aula, tá? A gente vai encerrar nessa discussão. E aí,
amanhã a gente pega a matemática legal. Como que funciona o caso da normal, né? Bom, aqui nós temos o menino em cima de uma balança, tá? E supostamente a balança está na Terra. Então a gente tem um sistema aqui formado por menino, balança e Terra. Então eu vou tentar aqui destrinchar todos os pares ação e reação que eu puder nesse meu sistema, tá? E aí nós vamos nos tocar de que o peso e a normal não podem ser ação e reação. Primeiro porque estão no mesmo corpo, né? Então vamos tentar procurar essas coisas todas, porque se o peso e a normal não são ação e reação, significa que a normal tem uma reação que eu não sei quem é. Então vamos achar ela. Então olha só, eu tenho o menino. Então, isso aqui é um corpo. E aí esse corpo está em cima de um outro corpo. Que no caso seria... Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Eu vou tentar desgrudar os corpos, gente, porque fica mais fácil de fazer os vetores, tá? Então aqui você tem o apoio, como se fosse a balança. Só que a balança, ela está na Terra. Então tá aqui. Beleza. Então vamos começar a brincar. Os pares ação e reação. Vamos começar com o corpo aqui, o menino. O menino, ele está sendo puxado para baixo pela Terra. Então, eu vou colocar aqui o peso do menino. Quem está fazendo essa força é a Terra. Então, se a Terra atrai o menino atrai a Terra. Pronto. Então, é o primeiro par ação-reação. Agora, vamos pensar assim. O menino está em cima da balança. Então, ao ficar em cima da balança, ele empurra a balança para baixo. Vou chamar essa força de N. Então, essa força N é a força de compressão na superfície. Tá? Quem fez essa força na mesa foi o menino. Então, pela ação e reação, se o menino empurra a mesa para baixo, a mesa empurra o menino para cima. Esta força é normal. Vou chamar aqui de menos N, vai. Essa aqui é a força normal. Tá? É claro que, por que a gente fala que a normal é igual ao peso? Não é verdade isso sempre. Se o menino estiver parado, em repouso, aí eu posso afirmar. Se ele estiver em repouso. Ou ele estiver em movimento uniforme. Né? Então, em algumas situações, eu tenho a normal igual ao peso. Tá? Então, você tem um par peso menos peso, que é o par trocado entre o menino e a Terra. Você tem o par N menos N, que é o par trocado entre mesa e corpo. E aí uma questão muito interessante, né? Por que a normal chama normal? Ah, porque ela é perpendicular ao plano. Ela sempre será perpendicular ao plano, porque ela é uma força de contato. Então, por exemplo, quando o plano é inclinado, a normal é assim, ó. Por quê? Porque ela está sempre no contato, tá? Beleza? Se não tiver contato, não tem normal. E aí, uma coisa muito interessante, essa força aqui, ó, ela está sendo aplicada no teu pé. E é ela que você sente como peso. Então, por exemplo, quando você carrega uma mochila nas costas, você se sente mais pesado, por quê? Você não ficou mais pesado, você continua com o mesmo peso. É porque você aumentou a compressão no chão. Tá? Se você tirar o chão, você não sente mais peso. Tanto é que um dos problemas que os astronautas têm na estação espacial é a falta de normal. Não é a falta de gravidade. É que os caras não estão com o pé no chão nunca. Então começa a ter problema nos ossos, começa a ter atrofia muscular.
Porque todo o nosso sistema muscular ele é desenvolvido pela gravidade. Né? A gente só tem força na perna porque a gente está num campo gravitacional. A gente está sempre fazendo força para ficar em pé. Cansa ficar em pé, né? Tipo assim. Tá bom? Aí, Gi, mais uma outra questão ainda, né? Para a gente ir concluindo. Tem um outro par ação e reação. Veja, a mesa também tem peso. A mesa também tem um peso. Então, eu vou colocar um outro vetor. Eu vou colocar um vetor aqui de laranja. Eu vou colocar aqui esse vetor apontando para baixo. E vou chamar ele de PM. É o peso da mesa. Tá? Essa força-peso é feita pela Terra sobre a mesa. Portanto, a mesa puxa a Terra. Tá aqui. Tá? E aí, eu não vou fazer mais, porque senão também, pelo amor de Deus. Se a gente quiser, ainda existe um quarto par ação e reação. Quarto par. Que seria trocado entre a mesa e o chão aqui, ó. Né? Então, tipo assim, a mesa empurra a terra para baixo e a terra faz uma normal sobre a mesa. Então, você teria um outro par ação e reação. Percebe como o negócio é loucaço? Né? Uma das dificuldades dos exercícios é essa situação, é você ficar achando par ação e reação. Tá? Então, guarda. Onde está a reação do peso? Está sempre na terra. O peso e a normal não são ação e reação? Não. Por que não? Porque eles estão sendo aplicados no mesmo corpo. Eles não são produto de uma interação entre dois corpos. Por exemplo, o peso, ele é produto de uma interação entre o corpo e a terra. Já a normal é produto de uma interação entre o corpo e a mesa. São coisas diferentes. Então não pode um ser reação do outro, tá? Beleza? Tranquilo. E aí, para encerrar essa discussão, né, de ação e reação, eu ia colocar um outro slide aqui, ó. Aqui. O foguete subindo. Só para a gente concluir um outro exercício mental. Ó, imagina um foguete subindo. Vamos tentar imaginar as forças que agem no foguete? E os pares, ação e reação? Então vamos lá. Aqui está o foguetinho. Tá? Ele está subindo. Vamos imaginar que ele tem uma aceleração para cima, tá? Ele tem uma aceleração para cima. Então vamos começar. Primeira força que tem no foguete, o peso. Peso. Só para você ter uma noção, sabe o Falcon 9 da SpaceX? O foguete dele tem 120 metros de altura. Desses 120 metros, 70 é só combustível, tá? Para levar o bicho lá para cima. Beleza? E é um paradoxo, né? Por quê? Você quer que o foguete acelere. Ele vai subir. Então, para subir, ele precisa gerar uma força para cima. Para isso, ele precisa de combustível. Mas quanto mais combustível você põe, mais pesado ele fica. Mais difícil de subir ele fica. Então, é um paradoxo que a engenharia sempre acaba enfrentando. Tá? Bom, agora para pensar um pouquinho. Se o foguete tem peso, a reação do peso está na Terra. Tudo bem. Então, reação do peso está na Terra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se o foguete está com aceleração para cima, é porque tem alguém puxando ele para cima. Quem é que está puxando ele para cima? O motor. Você tem uma força de propulsão. Cadê a reação dela? Onde está a reação dessa força? Se toda ação tem uma reação, onde está a reação dessa força que está puxando o foguete para cima? Essa é a última pergunta da noite, tá? Para vocês ficarem empolgados. No foguete? Não. Ela não pode estar aplicada no mesmo corpo, né? A força que puxa ele para cima está no foguete. Está no ar perfeito. Na verdade, está nesse gás que ele joga para fora aqui, ó.
O gás que o foguete expulsa, esse gás aqui, ó, ele é jogado para fora com uma força F. Né? O sistema de foguete, ele precisa de uma propulsão. Porque na medida em que ele joga o gás para fora, o ar, né, o gás para trás, ele empurra o foguete para cima. Ô, gente, o mecanismo do foguete é muito parecido com o mecanismo do jato do avião, as turbinas a jato. Né? Os jatos do avião são uma espécie de propulsores. Então o avião pega o ar, joga o ar para trás, e aí o ar joga o avião para frente. Ação e reação. Então é uma força trocada entre o foguete e o gás, o sistema de propulsão dele. Tá? Beleza? Não seria possível ação e reação estarem no mesmo corpo. Né? Justamente por quê? Porque se elas estivessem no mesmo corpo, elas se anulariam. E não tem sentido isso. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Acho que por hoje é só. Essa primeira discussão aqui.